Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael Fabre. Estamos estudando Física para o Enem e o PISM 3, Eletromagnetismo. Temos estudado até aqui a eletrostática, mais especificamente o campo elétrico. E nesta aula, a nossa 11ª aula, vamos estudar o campo de uma placa uniformemente carregada e linhas de força de condutores eletricamente carregados. Campo de uma placa uniformemente carregada. Inicialmente, vamos definir um novo conceito, a densidade superficial de cargas de um condutor. Veja a figura a seguir. Bom, gente, antes de continuar com o livro, eu vou fazer uma consideração. Este conceito aqui, ele é um pouco mais avançado. Não indico a nenhum de vocês decorar nada, apenas acompanhem a aula. Caso algum de vocês for fazer um vestibular um pouco mais difícil, mais concorrido, aí sim deve-se prestar atenção nessa teoria e nesses conceitos, ok? Contudo, se o conhecimento específico do seu curso não exigir, então apenas acompanhe e não precisa decorar. Veja a figura a seguir. Se a superfície de área ΔS contém carga elétrica ΔQ, a densidade superficial de cargas, sigma, nessa superfície é, por definição, sigma é igual a ΔQ ΔS. Essa é a densidade de carga elétrica, tomando uma superfície como referencial. A unidade da densidade superficial de carga no sistema internacional é Coulomb por metro quadrado. A densidade superficial de cargas é um conceito auxiliar, sobretudo na determinação do vetor campo elétrico gerado por distribuições extensas de carga elétrica, como no caso de uma placa condutora eletricamente carregada. O equacional que permite fazer esse tipo de cálculo somente é estudado em cursos superiores na área de exatas. Então, para você que vai fazer o PISM 3 e o Enem, basta apenas acompanhar os conceitos e saber conceitos. Não precisa decorar fórmula. Se as dimensões da placa forem muito grandes em relação à distância entre os pontos considerados, pode-se admitir que a placa é infinita. Pode-se afirmar ainda, por simetria, que nesse caso a densidade de carga sigma é constante e o campo elétrico gerado próximo à placa é uniforme. Isso significa que o vetor campo elétrico em qualquer ponto próximo à placa é constante
e as linhas de força são perpendiculares a ela, igualmente espaçadas entre si. Bom, essa primeira figura aqui é um corpo de forma aleatória. Vamos agora passar para algo que nos interessa mais, que é uma placa. Uma placa que é um plano carregado. Isto pode cair em vestibular. Veja a figura. Ela mostra a configuração bidimensional característica das linhas de força de um campo elétrico uniforme gerado por uma placa ou plano carregado. Se o carregamento dela é positivo, as linhas de força ou a direção do campo é para fora, no sentido de distanciamento da placa. Veja que à direita da placa o campo aponta para a direita e à esquerda da placa o campo aponta para a esquerda. Considere o vetor campo elétrico num ponto P nas proximidades dessa placa, vista tridimensionalmente. Pode-se demonstrar que o módulo do vetor campo neste ponto não depende da distância entre o ponto considerado e a placa e é dado pela expressão. Bom, isso daqui nós temos que fazer algumas considerações. Primeiro, para que isto que o livro mostrou seja verdadeiro, a placa tem que ter proporções imensas. Imagina uma placa carregada do tamanho de um campo de futebol. Imagine um ponto pequeno do tamanho de uma esfera, de uma bolinha, né? Um chumbinho, é a sua partícula lá no meio. Quer dizer, o campo, ou neste caso, a placa, é muito, mas muito maior do que a partícula carregada, ou o ponto que você quer considerar. Assim, desta forma, nós podemos fazer a aproximação que o livro recomendou, que é a distância do ponto à placa é irrelevante. Então, a intensidade deste campo é dada por a densidade de carga sigma dividido por 2 vezes epsilon zero. Esse é meio esquisito aí, chama-se epsilon, que é o E grego. É uma constante equivalente à constante eletrostática K, né? Então ele tem uma equivalência chamada permissividade elétrica. Assim, o módulo ou a intensidade do campo próximo a uma placa de grandes dimensões independe da distância desse ponto à placa. E é dado por sigma dividido por 2 vezes o epsilon zero. Assim como a constante eletrostática, a permissividade elétrica é uma constante associada ao meio onde estão as partículas carregadas. Ela se relaciona à facilidade ou dificuldade com que o campo se prorroga neste meio, ou se propaga neste meio. Quando o meio não é o vácuo, essa constante é representada apenas por uma permissividade elétrica do meio, né? Não vai ser o epsilon zero, que é do vácuo, vai ser simplesmente o epsilon, e no exercício, geralmente, esse epsilon é dado, você não precisa decorar absolutamente nada. Consideremos agora o exercício resolvido, número 6.
Na figura está representada uma configuração de placas condutoras paralelas infinitas. 1 e 2. Veja lá na figura que temos duas placas muito grandes, né, chamadas aí de infinitas. Uma distante da outra, porém paralela. Imagine dois campos de futebol, né? Somente o campo, sem o estádio. Dois campos de futebol, um acima do outro. Bem grande mesmo. Algo assim, imenso, uma placa bem grande, uma acima da outra. As placas podem ser consideradas infinitas em relação à distância entre elas e têm a mesma densidade superficial de cargas, sigma igual a 4 vezes 10 a menos 8 coulomb por metro quadrado, mas de sinais opostos. Assim, vai ter um campo que se origina na placa positiva e se destina à placa negativa. Pergunta: qual a expressão e o módulo do vetor campo elétrico resultante gerado por esse sistema em pontos localizados entre as placas? E a pergunta B: descreva o movimento de uma partícula carregada negativamente de carga que é igual a 2 vezes 10 a menos 8 coulomb e massa 3 vezes 10 a menos 6 quilos, lançada paralelamente às placas e entre elas, com velocidade inicial de 100 metros por segundo. Bom, foi dado que a permissividade do vácuo ε0 é igual a 8,9 vezes 10 a menos 12 coulomb ao quadrado por newton metro quadrado e módulo do campo gravitacional terrestre igual a 10 newtons por quilo. Ok? Com esses dados, nós devemos calcular o que se pede. Veja, pessoal, que os exercícios começam a ficar um pouco mais difíceis. Caso você almeje cursar algo em ciências exatas ou prestar um vestibular mais difícil, você deve saber fazer esses exercícios. Caso não, caso o seu vestibular não requeira este conhecimento, apenas acompanhe a resolução. Letra A. Sendo as placas infinitas, cada uma gera um vetor campo elétrico vertical. E1 e E2, devido às placas 1 e 2. Ok? As placas vão gerar campos elétricos. O campo elétrico para a placa positiva é de afastamento e o campo elétrico para a placa negativa é de aproximação. Quando as duas estão uma próxima à outra, o campo vai da placa positiva para a placa negativa. A direção é da placa positiva para a placa negativa. Ok? E o módulo é sigma dividido por 2 ε0. Como as cargas elétricas das placas são de sinais contrários, esses vetores têm o mesmo sentido. Veja a figura a seguir. Logo, como a densidade superficial de cargas das placas é a mesma, o módulo do vetor campo elétrico resultante será dado pelas influências das duas placas, ou seja,
O campo resultante vai ser dado pela soma do campo da placa 1 e o campo da placa 2. Vai ser sigma sobre 2ε0 mais sigma sobre 2ε0. E será igual a sigma sobre ε0. Substituindo os valores que o livro nos informou, nós temos que o campo resultante vai ser 4 vezes 10 a menos 8, dividido por 8,9 vezes 10 a menos 12, que é igual a 4,5 vezes 10 ao cubo Newton por Coulomb. Para a figura B, para o exercício da letra B, vai requerer um raciocínio um pouco mais exigente. Eu vou conversar com a monitora para saber dela a viabilidade de falar sobre a letra B. Caso vocês estejam interessados, né, basta pausar o livro, o vídeo e observar a resolução da letra B. Ok, pessoal? Continuando agora para o próximo tópico, né? Dando valor mais aos conceitos do que essas coisas mais detalhadas. Vamos falar sobre as linhas de força de condutores eletricamente carregados. A representação gráfica das linhas de força de um campo elétrico gerado por um condutor carregado em equilíbrio eletrostático pode ser feita, em alguns casos, por simetria. É o que fizemos até aqui para condutores esféricos e placas muito grandes ou paralelas. Para condutores de formas não simétricas, no entanto, uma propriedade do vetor campo elétrico junto à superfície de um campo carregado facilita muito o esboço desse traçado. A direção do vetor é sempre perpendicular à superfície do condutor. A partir dessa propriedade, lembrando que as linhas de força nascem nas cargas positivas e se tornam mais espaçadas à medida que se afastam do condutor, o número de linhas de força é proporcional ao módulo do vetor campo elétrico na região. Podemos fazer um esboço das linhas de força do campo elétrico gerado por um condutor de forma irregular. Bom, vejamos a figura aí. O condutor vai ter uma forma irregular e o que o exercício quer dar ênfase é que basta você traçar linhas perpendiculares à superfície deste condutor. Linhas de força do campo elétrico de um condutor eletricamente carregado de forma não simétrica. Observe que no interior do condutor não foram representadas linhas de força, pois, como vimos, não existe campo elétrico no interior de um condutor carregado em equilíbrio eletrostático. Bom, aqui acabamos essa parte da matéria. Vamos agora estudar o potencial elétrico, que será o próximo tópico do campo elétrico. Até mais, pessoal. Tchau!